Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Raíza Simplício, um vídeo curtinho para a gente falar um pouco dessa partida do Flamengo, desse jogo do Flamengo contra a Portuguesa, desse empate em 2-2. Mas antes da gente começar, eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, ó, por favor, se inscrevam aqui no canal, que isso é muito importante pra gente, e que vocês deixem também o like de vocês aqui no vídeo, galera, por favor, hein? Bom, vamos lá. Eu tenho certeza que você, torcedor do Flamengo, está bem chateado com o desempenho da equipe, com esse empate em 2-2 com a Portuguesa, mas mais do que chateado, você, torcedor rubro-negro, eu tenho certeza que está bem preocupado, porque na próxima terça-feira o Flamengo já estreia na Copa Libertadores, já encara o Vélez na Argentina. E a equipe argentina, a gente sabe, é sempre complicado, são times raçudos, são equipes também que gostam de catimbar e que tem certo talento também, né? Então, o Flamengo precisa ficar muito ligado porque o desempenho da equipe vem sendo ruim. No duro, vamos lá. O Flamengo do Rogério Ceni tem dificuldades para ganhar jogos grandes. Se a gente pegar, né, o Campeonato Brasileiro, de jogos grandes mesmo, que o Flamengo ganhou, foi aquela partida contra o Inter no Maracanã, quando o Rodinei foi expulso, né? O Rodinei foi expulso, o Flamengo começou o jogo perdendo, virou o jogo, o Rodinei foi expulso e mesmo assim o Flamengo ainda levou um sufoco. Agora, jogo equilibrado, jogo bom, grande, é difícil a gente falar. O Flamengo não ganhou do Racing, o Flamengo não ganhou do São Paulo na Copa do Brasil, o Flamengo não ganhou o último jogo do Campeonato Brasileiro, que era o jogo do título para não depender de resultado, contra o São Paulo, não ganhou do Palmeiras na final da Supercopa, porque empatou em 2-2, não ganhou do Red Bull Bragantino, ganhou na reta final do Campeonato Brasileiro de adversários como Grêmio e Palmeiras, que não estavam preocupados com o Campeonato Brasileiro. O Grêmio já estava bem chateado com alguns problemas que tinham acontecido no jogo anterior com o Inter, estava focado na Copa do Brasil, não queria deixar, né, também o rival internacional vencer. O Palmeiras já não tinha mais nada o que fazer no Campeonato Brasileiro, estava preocupado com a Copa Libertadores. Então tudo isso a gente precisa trazer esse contexto para analisar esse desempenho da equipe do Flamengo, que não vem sendo um desempenho que traz confiança. Eu acho que essa é a palavra, né? O Rogério Ceni, junto com o time do Flamengo, esse trabalho ainda não traz ao torcedor rubro-negro confiança. Na partida de hoje contra a Portuguesa, né? Na verdade, na partida de ontem contra a Portuguesa, o Flamengo começou o primeiro tempo muito abaixo, repetiu-se o filme do jogo contra o Vasco, um primeiro tempo perdido, uma equipe espaçada, jogadores jogando distantes um dos outros, time pressionando pouco, com muitos espaços e falhando defensivamente, né? Sai o Isla, entra o Mateuzinho, ou sai o Mateuzinho e entra o Isla, a lateral direita é um problema, tem muito espaço ali na lateral direita. E nessa partida contra a Portuguesa, até mesmo o Rodrigo Caio foi mal, né? O Rodrigo Caio também não conseguiu um bom desempenho, teve alguns problemas ali de marcação. Enfim, o Cafu fez um salseiro na zaga do Flamengo, driblou o Gustavo Henrique, o próprio gol do Mauro Silva, que foi um golaço, né? Foi uma jogada trabalhada, ele consegue arrumar um espaço para poder finalizar aquela bola e botar aquela bola lá onde a coruja dorme, e o Flamengo poderia ter levado mais gols, não fosse o Hugo, que fez boas defesas. No segundo tempo, um contra-ataque também da equipe da Portuguesa, o Hugo conseguiu fazer uma grande defesa. E outro ponto que a gente tem que destacar, a questão física, né, das duas equipes. O time da Portuguesa, enquanto esteve bem fisicamente, deu um baile no Flamengo, né? Sejamos sinceros, deu um baile no Flamengo. E a gente não pode falar, é o time C. Não, não é o time C, não é a garotada. Ali estavam jogadores que costumam jogar com frequência. Vitinho, Michael, René, né? O Hugo, Gustavo Henrique, são jogadores, o próprio Rodrigo Caio, Mateuzinho,
São jogadores que jogam com frequência nessa equipe do Flamengo. E eles repetiram a péssima atuação dos outros jogadores que entraram em campo contra o Vasco. Na coletiva de imprensa, o Rogério Ceni disse que isso não preocupa, que o Flamengo vem trabalhando bem com foco no jogo contra o Vélez. Ele fez questão de ressaltar que hoje era uma equipe diferente, uma equipe alternativa e não vai ser a equipe que vai entrar em campo contra o Vélez. Bom, como eu disse aqui para vocês, se a gente for analisar, esses jogadores que entraram em campo hoje jogaram mal, assim como os jogadores que entraram em campo contra o Vasco, são jogadores que são muito utilizados. São jogadores que quando o Rogério Ceni precisa mudar uma partida, por exemplo, ele coloca em campo. Quando ele precisa mudar alguma coisa, ele coloca o Vitinho, ele coloca o Michael, ele coloca o Mateuzinho, ele coloca o João Gomes, que vem entrando sempre. Aliás, eu acho que o João Gomes foi um dos melhores jogadores do Flamengo ali, dos que se salvaram. E o Pedro, o que falar do Pedro? 3 jogos nessa temporada, 3 gols. O Pedro salvou o Flamengo em 2 bolas metidas para ele, uma, um cruzamento na área que vem sendo algo de praxe desse time do Flamengo, de cruzar muitas bolas na área. Num cruzamento, a bola caiu, ele foi lá e finalizou. Na outra jogada, um belo passe do João Gomes, ele saiu na cara do goleiro e finalizou. O Pedro, para mim, é o maior finalizador, o melhor finalizador do campeonato brasileiro, do futebol brasileiro aqui, jogado aqui no Brasil. E não pode ficar de fora desse time, não pode jogar pouco, não pode entrar faltando 10 minutos, não pode entrar faltando 5 minutos. Por quê, gente? Porque o Pedro está performando, o Pedro entrega desde o Campeonato Brasileiro do ano passado, desde quando o Flamengo precisou dele. Tem jogadores no time titular do Flamengo que não estão bem, que estão abaixo, e eu acho de fato muito injusto se a gente for parar para pensar, é muito injusto ter um jogador como o Pedro, que sempre que ele é acionado, ele corresponde, ele faz gols importantes, mas na hora de colocar ele para jogar é sempre 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, não começa jogando, não arruma espaço para ele começar jogando. Então acho que o Rogério Ceni, pensando na melhora da equipe, precisa começar a pensar em colocar o Pedro para jogar. Esquece essa de que não dá para jogar com Pedro e Gabigol. Como é que jogavam Romário e Ronaldo, Romário e Bebeto, Como é que jogavam esses caras? Jogavam juntos. Como é que esses caras não jogavam? Jogavam juntos. Então, como é que jogava o Gabigol e o Ricardo Oliveira? Porque no Santos jogava Gabigol e Ricardo Oliveira, e o Gabigol jogava muito, o Ricardo Oliveira metia muito gol naquela época. Então precisa encontrar um lugar para o Pedro e precisa melhorar muito, precisa evoluir, Já são quase 6 meses de trabalho. O Rogério Ceni teve semanas livres na reta final do Campeonato Brasileiro. O Rogério Ceni teve também uma pré-temporada inteira agora com o Flamengo. 17 dias de trabalho aí, só treinando, com jogadores descansados. Gente, chegou a hora de evoluir, porque terça-feira é Copa Libertadores e não dá mais para errar. Beleza? Então, vou pedir para vocês deixarem o like de vocês aqui, pedir para vocês curtirem bastante esse vídeo aqui para me ajudar, tá? E depois a gente volta com mais novidades para vocês, com mais notícias. O Flamengo viaja neste domingo para a Argentina, treina na Argentina na segunda-feira e na terça-feira já encara o Vélez. Depois de muita confusão, o jogo vai mudar de lugar, vai mudar de horário. Ficou decidido que o jogo será no mesmo estádio, lá em Buenos Aires, no estádio do Vélez, e será também no mesmo horário, às 9h30 da noite, com transmissão do SBT. Acho que é para todo o Brasil, praticamente todo o Brasil, essa transmissão do SBT. Faz falta, uma transmissão assim para todo o Brasil, para praticamente todo o Brasil. É isso, galera. Grande beijo aí para vocês.